para a gente compreender esse tema, compreender qual o estado do povo de Israel hoje, qual o estado daqueles que não reconhecem Yeshua. E a gente precisa também, no meio disso tudo, entender que não é e não foi a totalidade do povo de Israel que não reconheceu Yeshua. Pelo contrário, os principais escritos dos apóstolos, todos eles são judeus que reconheceram Yeshua. Deles vem o que o cristianismo hoje tem como base da sua fé, de judeus que reconheceram Yeshua. Então, só com isso, como que eu digo que esse povo foi abandonado, se deles mesmo, que reconheceram, aqueles que reconheceram Yeshua, a mensagem da boa nova, a Bessorá, chegou às nações. Então, só isso já serviria para ver quão absurdo é uma declaração de que aquele povo deixou de ser o povo. E nós precisamos entender para saber quem nós somos no meio disso tudo. E o porquê que eu preciso estar sim conectado à obra de Yeshua o Mashiach. E quando eu olho para todo esse movimento contrário, você vê de forma clara, embora eles neguem, um antissemitismo presente ali. Quando a gente vê que foi pelo sangue de Yeshua, gente, pelo sangue. Ou melhor, imagina a importância, o sangue derramado. A obra, quando fala do sangue derramado, fala da obra sacrificial dele, de tudo que ele fez, e vinculando a porção dessa semana, a graça que foi manifestada pelo Pai através dele, o favor imerecido. E um dos propósitos dessa missão foi exatamente remover um muro que foi colocado pelos judeus e que impedia dos gentios de se conectar a eles. Diz que foi pelo sangue que ele removeu a meritza, né? Aquele muro de separação que tinha uma placa, era uma realidade física, gente. Tinha um muro com uma placa, inclusive dizia, se passar daqui, morre. E aí a gente vê que um dos propósitos da obra de Yeshua ou Mashiach foi exatamente derrubar e fazer de ambos um só, ou melhor, unir essas duas realidades, trazer o que sempre foi o propósito do Senhor. Se você se levanta contra isso, você está se levantando contra a própria obra, contra o próprio propósito do Senhor. Quer que as nações venham também a Ele, através daqueles que são o remanescente, através daqueles que são o povo sacerdotal, que estão aqui para cumprir esse propósito, de fazer com que o mundo possa viver a gente chama de techuvá, o retorno ao eterno. E como se eu estabeleço muros, e quando eu vejo que o povo judeu estabeleceu um muro, e a obra do Mashiach vem para remover esse muro, e reconectar, abrir novamente esse caminho da conexão, e a gente olhar hoje, e ver novos muros sendo estabelecidos, falando, não, agora eles não, nós somos o povo, né? É muito difícil, e existem alguns textos que a gente precisa entender, para entender quem nós somos no meio de tudo isso, e por que nós estamos vivendo o que a gente vive aqui. E lá em Efésios, no capítulo 2, eu vou ler alguns textos, são textos que você tem que ter guardado na sua mente. Efésios capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo, até do versículo 1 mesmo. Paulo fala aos goim, aos gentios: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com Olam Razê e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito, seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus com todas as outras pessoas.
Contudo, Deus é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão intenso, que mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe a vida com o Messias, através do Messias. É por meio da graça, desse favor imerecido, que vocês foram libertados. Isto é, Deus nos ressuscitou com Messias, Yeshua, e nos fez sentar com Ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras futuras quão infinitamente rica é sua graça, quão grande é sua bondade para conosco, que estamos unidos ao Messias e Yeshua. Porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança, e mesmo essa não é sua realização, mas um presente de Deus. Vocês foram libertados por suas ações. Vocês não foram libertados por suas ações. Portanto, não tem de que se gloriar, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias Yeshua, para a vida de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. Por isso, lembre-se de seu estado anterior. Vocês, gentios, lembre-se do seu estado anterior, vocês, gentios, por nascimento, chamados incircuncisão por aqueles que apenas por meio da operação da carne, apenas por meio da materialização do que representa a circuncisão, são chamados circuncisão. Naquele tempo, não tinham o Messias. Ele está falando, vocês, gentios, vocês não tinham a revelação do Mashiach, do que é o Mashiach, da obra do Mashiach. Esse conceito de Mashiach é um conceito de judeu. Eles que conheciam, os gentios não conheciam esse conceito. Agora está sendo acessado a eles esse conhecimento. Estavam alienados da vida nacional de Israel. Está falando de nação. Vocês estavam alienados, separados da nação, da vida nacional de Israel, mais do que nação, da vida, né, da forma de caminhar, de se portar, da sua fé, da sua relação com seu Deus. Vocês eram estrangeiros às alianças, ou melhor, estranhos às alianças, porque as alianças foi estabelecida com o povo de Israel. Vou te mostrar isso hoje. Vocês eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Deus. Estavam nesse mundo sem esperança e sem Deus. Agora, porém, vocês que estavam longe, com quem que ele está falando? Vamos raciocinar. Não são com gentios? Vocês estavam longe, afastados da nação de Israel, da vida nacional de Israel. E, consequentemente, porque estão afastados também o quê? Das promessas, das alianças e das promessas. Vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias, porque Ele mesmo é nossa Shalom, e de nós fez um só, e derrubou a Meritza, essa parede de separação, tá, gente? Que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá, com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenanças. Ele o fez a fim de criar dos dois grupos uma nova humanidade em união consigo mesmo. E dessa forma trazer Shalom e reconciliá-la com Deus em um único corpo, ao ser executado na estaca como criminoso, matando desse modo essa inimizade em si mesmo. Também, ao vir, anunciou boas novas de Shalom a vocês que estavam longe, e de Shalom aos que estavam
perto. Uma mensagem de Shalom através do Messias aos que estavam longe. Quem estava longe? Os ruins. E de Shalom também aos que estavam perto. Os dois estavam sem Shalom. Gente, a palavra Shalom é muito mais do que paz. Dentro do contexto, vamos falar assim, religioso da fé, Shalom está falando de paz com Deus, de intimidade com o Senhor. Uma coisa é quando você anda nas ruas de Israel e qualquer um, seja religioso ou não, vai falar Shalom, Shalom. Como olá, como vai, tudo bem? Agora, quando um religioso vira para você e fala, Mashlom ha, não é isso? Mashlom ha. Ele está falando, a gente entende assim, como você está, né? Na verdade, ele está perguntando, como está a sua paz? E a pergunta é, como está a sua paz com Deus? Olha como é que é mais profundo. Como está a sua paz com Deus? Como está a sua vida com o Senhor? A sua caminhada com o Senhor? Então ele está dizendo que ele veio trazer exatamente essa paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. Ou melhor, techuvá, retorno. Remover a inimizade. É importante a gente entender o que está descrito nesse texto aqui, o que Paulo está falando dessa aproximação à vida nacional de Israel. Porque o que eu queria trazer para vocês hoje é exatamente essa essência da nossa aproximação. Se aproximar da realidade da vida, da essência de vida que o Eterno estabeleceu sobre este povo Israel. Por isso nós buscamos e realizamos o que a gente realiza aqui. Mas vamos continuar. Um outro texto fundamental é um texto de Romanos, capítulo 11, que nós já estudamos aqui, inclusive, a fundo. E Romanos, capítulo 11, lá no versículo 17, um pouquinho antes do 17, no final do 16, vai dizer, se a raiz é santa, também são os ramos. Entretanto, se alguns ramos foram quebrados, que árvore é essa? Quem são esses ramos? Quem são esses ramos, gente? Dentro desse contexto. Não, esses ramos não somos nós. Quem são esses ramos? Ramos aqui, no início. Israel. A casa de Israel são esses ramos. Diz que alguns deles foram quebrados, separados dessa estrutura, dessa árvore. E você, jambujeiro, agora é você. Você que não fazia parte dessa estrutura santa, quando fala santa, é algo separado. Quem foi separado pelo Eterno? Quem é o povo separado? Israel. Essa estrutura de árvore aqui é Israel. E ali estão os ramos, que é o povo de Israel. E aqui vai dizer o seguinte, a raiz é santa, é separada, esse povo foi separado desde o princípio. E se a raiz é santa, também são os ramos. Entretanto, se alguns, marca alguns, já elimina esse conceito de que eles foram rejeitados, porque só alguns foram removidos, não foram todos. Se alguns ramos foram quebrados, e você, agora é você, oliveira brava, foi enxertado entre eles, e se tornou coparticipante da raiz da oliveira, então não se glorie como se fosse melhor que os ramos. Será que esse líder não leu esse texto? Ou será que ele acha que esse ramo que foi enxertado pode sobreviver sem a estrutura, sem essa árvore, sem essa raiz santa ou separada, que foi separado pelo Eterno? Meu amigo, você foi enxertado.
nessa estrutura que permanece até hoje, que o Eterno não rejeitou, nunca rejeitou, nem rejeitará. Sabe por quê? Não é porque a fidelidade do Eterno, a aliança, não está baseada na fidelidade de Israel. Está baseado na fidelidade dele. Sabia disso? Você lê a Escritura, você vê isso. Ele diz que a relação dele com Israel não está baseado na fidelidade de Israel, mas na fidelidade dele. Ele permanece fiel ao que ele disse, ao que ele prometeu, ainda que Israel não permaneça fiel. Isso é tremendo, gente. Isso nos leva muita coisa. Eu vou ler esse texto para vocês, vocês vão ver como é essa fidelidade, como ela é permanente, eterna, e não acabou, como muitos estão dizendo, com a vinda de Mashiach, acabou essa história, essa raiz santa, remove, acabou. Meu amigo, se acabar, tu morre. Você galho, você vai secar. Toda a essência, como eu li lá, as alianças que foram firmadas, não foram firmadas com os goim, não foram firmadas com as nações, foi firmada com Israel. Outro texto importante, Jeremias 31, vou ler depois. Foi firmada com Israel, todas as promessas foram entregues a Israel. Como que eu vou desfrutar dessa aliança? As alianças. E essa aliança que foi firmada com Israel, lá em Jeremias capítulo 31, é a nova aliança. Está escrito lá. Essa aliança que vem através do Espírito, de um novo coração que é dado, é uma aliança que foi firmada para Israel com Israel. Ou então o profeta é um falso profeta. Rasga esse livro e joga fora. Porque foi ele que disse, foi o Eterno por boca de Jeremias. Foi firmada com eles. Como que eu acesso a aliança? Só tem uma forma de acessar a aliança. Se eu tiver enxertado nessa estrutura, que é Israel. Onde eu estava? Enxertado. Você foi enxertado entre eles e tornou, aí sim, agora é enxertado, eu me torno coparticipante. Me perdi de novo. Se tornou coparticipante da rica raiz da oliveira. Então não se glorie como se fosse melhor que os ramos. Contudo, se o fizer, lembre-se de que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz é que o mantém. Mais lá adiante vai dizer que essa insensibilidade desses galhos que foram partidos, ela não é total, ela é uma insensibilidade parcial, ela tem um certo grau. Ela sobreveio a Israel até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. Isso aconteceu com um propósito. Essa insensibilidade ou essa cegueira que repousou sobre Israel, ela é parcial, ela não é total, ela não é permanente, ela é temporária. Para quê? Por amor a você. Para que você fosse alcançado, para que o propósito inicial, que Israel em sua falta de confiança deixou de cumprir, e aí você vê quando o texto vai falar aqui a falta de confiança, ou melhor, confiança na palavra, naquilo que o Eterno havia estabelecido para essa estrutura, para esse povo separado, sagrado, santo, que era ser um instrumento para alcançar, para levar aos goim, e ao invés disso o que eles fizeram, levantaram um muro de separação. Então foi necessária uma intervenção do Eterno, para que a promessa dele se cumprisse alcançando as nações. E é dessa forma que ele pega você agora, ele enxerta você no propósito. E eu vou além no raciocínio.
se o Eterno estabelece um propósito ao povo de Israel, que eles foram chamados para ser um povo sacerdotal, isso é, um povo que vai levar essa revelação ao mundo de quem ele é, alcançando o mundo. Se eles erguem o mundo de separação, se eles não cumprem o propósito por causa disso, o Senhor vai até o gentio e enxerta eles, e agora faz daquele que não era povo, um povo, aquele que não era um povo sacerdotal, agora sois nação santa, sacerdócio real, e ele fez de você um sacerdote, ele fez você para cumprir também esse propósito. Se você não cumpre esse propósito, você cai na mesma situação do povo, daqueles que não cumpriram, que guardaram e não cumpriram o que o Eterno estabeleceu, e por isso teve que ter uma intervenção do Senhor. E no final vai dizer que ela é parcial, em certo grau, sobreveio a Israel, até que o mundo gentis alcance a plenitude, e é dessa forma que todo Israel será salvo. Agora vai lá em Jeremias. Antes de ir em Jeremias, abre Isaías 56. Isaías capítulo 56, o profeta diz: observem a justiça, façam o que é certo, pois minha salvação está próxima, minha retidão será revelada. Isaías 56. Todo mundo achou? Feliz a pessoa que age dessa maneira. Como? Observando a justiça, fazendo o que é certo. Feliz é a pessoa que age dessa maneira, quem permanece firme nisso, que guarda o Shabat e não profana, e se mantém longe da prática do mal. Olha agora, escuta. Um estrangeiro que se une a Adonai não deve dizer: Adonai me separará do seu povo. Não. Será que não ouviram isso? Um estrangeiro, um goim, um gentio, que se une a Adonai, que se une ao Senhor, não deve dizer: Adonai me separará do seu povo. Eu vou ler de novo. Um gentio, um estrangeiro, que se une a Adonai, que se volta ao Senhor, que faz techuvá, que aceita Jesus, forma que você quiser, não deve dizer: Adonai me separará do seu povo. Também o eunuco não deve dizer: sou apenas uma árvore seca, pois eis o que Deus diz, pois eis o que diz Adonai, quanto aos eunucos que guardam o meu Shabatot, que escolhem o que me agrada, e se apegam à minha aliança. Isso é lindo demais. Em minha casa, nos meus muros, lhes darei poder e um nome maior que o de filhos e filhas, e lhes darei um nome eterno que jamais será eliminado. Ah, gente. E continue: os estrangeiros que se unem a Adonai a fim de lhe servir, e amam o nome de Adonai, e são seus servos, todos os que guardam o Shabat e não o profanam, e se apegam à minha aliança, eu os trarei ao meu santo monte, e os farei alegres na minha casa de oração. Estrangeiros que estão conectados, se tornando participantes da aliança, precisando ter o entendimento que você, por ser assim,
por viver os mandamentos, as instruções do Eterno, buscando agradar ao Senhor, se apegando à aliança do Senhor, vocês não são como galhos secos, não é como uma árvore seca, porque você está enxertado numa estrutura santa, separada, e porque está ali, você está, o que? Acessando a seiva, toda a essência daquela estrutura, acessando a aliança, acessando as promessas. Se você está separado dessa estrutura, você não recebe da aliança e da promessa. Está vivendo de mentira. Ali é a fonte. Se eu me separo da fonte, eu não recebo. Simples assim. Quem foi que falou que a nova aliança foi dada a Israel? Não, de jeito nenhum, vamos dizer. A nova aliança foi dada só àquele que crê em Jesus como Machia. Será? Jeremias, capítulo 31. É isso? Ah, é. 31. Quem tem a versão João Ferreira de Almeida, né? Bíblia Judaica Completa, versículo 30. Eis que estão chegando os dias. Olha, é um profeta falando, gente. Eis que estão chegando os dias, diz Adonai, quando eu farei uma nova aliança, Brit Hadashah. Não é? Ele vai falar, uma nova aliança. Estão chegando os dias, quando eu farei uma nova aliança com... Não, como é que está a sua versão? Para eu ver se a minha está... Com a casa de Israel, com a casa de Israel, com a casa de Israel, com a casa de Israel. Então a aliança foi feita com quem? A nova aliança foi feita com quem? A Brit Hadashah foi feita com quem? E Paulo falou, a nova aliança, a Brit Hadashah, é essa. A Torá em minha mente e em meu coração. E isso opera em nós através do Espírito, do Rua, do Espírito do Santo. Ele está dizendo, com a casa de Israel e com a casa de Yehudá. Ela não será como a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles violaram minha aliança, ainda que eu, de minha parte, tenha sido como marido para eles, diz Adonai. Pois esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Ele vai dizer qual é essa nova aliança, que ele vai fazer com a casa de Israel. Ele não está dizendo que ele está fazendo com aliança com o gentio, mas com a casa de Israel e de Judá. E ele vai dizer que aliança é essa? Porei a minha Torá. Que Torá é essa, gente? É Jeremias. E é essa a instrução que foi dada a Moshe. Porei minha Torá dentro deles, e as escreverei em seu coração. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Nunca mais nenhum deles ensinará a seu companheiro, membro de sua comunidade, ou a seu irmão, conheça Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque perdoarei os pecados deles e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Isto é o que Adonai diz. Isto é o que Adonai diz. Ele é homem para que minta? Filho do homem para prometer uma coisa e não cumprir? Então, vamos ver o que Adonai diz? Aí você escolhe, você acredita em Adonai, que é uma escolha, né? Ou você acredita num grande líder. Paulo diz, ainda que venha um anjo e fale alguma coisa diferente, é anátema. Mas isso é o que Adonai diz. Aquele que dá o sol como luz para o dia, aquele que ordena as leis para a lua e as estrelas, a fim de prover luz para a noite, aquele que agita o mar até que suas águas rujam, Adonai de Sebaot é o teu nome. Se essas leis, quais leis?
As leis da natureza, gente. Essas leis que ele está falando aqui, ó. O sol como luz do dia, leis para a lua e as estrelas, as águas rugindo, agitando o mar. Se essas leis desaparecerem de minha presença, diz Adonai, então a descendência de Israel deixará de ser uma nação em minha presença para sempre. Isso é o que Adonai diz. Se o céu acima puder ser medido, e os fundamentos da terra puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que eles fizeram, diz Adonai. Alguém já conseguiu medir o céu? Alguém já conseguiu sondar os fundamentos da terra? Então como é que você está me dizendo que Deus rejeitou o povo de Israel? Porque ele está dizendo somente, e Adonai que diz, somente se o céu puder ser medido, somente se os fundamentos da terra puderem ser sondados, aí, somente aí, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que eles fizeram, diz Adonai. Mas na verdade o que vai acontecer? Vejam, estão chegando dias, diz Adonai, quando a cidade será reconstruída por Adonai. Ainda que o povo de Israel seja infiel, ele permanece fiel a esse povo. Ele não rejeitou o seu povo. Você, meu amigo Goim, e há quem entenda até, e eu faço parte desse, que a Escritura nos leva ao sermos enxertados até um nível diferente. Quando o texto que a gente leu, eu acho que foi o de Efésios mesmo, vai dizer, vocês que eram gentios, vocês que eram estrangeiros, e depois ela vai dizer, vós sois filhos de Abraão. Uau. A nossa conexão, e por isso a importância de entendermos o enxerto, sermos enxertados. A nossa conexão com a oliveira, com Israel, se conectar a esse povo, nos leva a nos conectar às alianças e às promessas, a sermos participantes das alianças, das promessas, a nossa aproximação à vida nacional de Israel. E quando eu participo da essência, agora eu cheguei, na verdade eu dei uma volta para chegar aqui onde que eu queria chegar. Filhos de Abraão. E participar da essência nos leva a participar da vida nacional de Israel. O que é isso? Participar da vida nacional de Israel é além até do que viver o Shabat, também faz parte, mas não é só isso. Não é só celebrar as festas fixas, mas é olhar para toda a relação de vida como nação, estar conectado, porque se você está enxertado, você se torna participante de todo o movimento que você precisa entender e ter o discernimento que é a mão do Senhor agindo nesses tempos. Estou falando isso por causa da realidade que nós vivemos agora, estamos ainda meio que no caminho dela. Aí você olha para o 9 de Av, olha para essa história de uma rejeição à palavra, de uma consequência trágica que levou à destruição dos templos e grandes tragédias. E aí você vê aquele povo lá agora jejuando lá em arrependimento. Senhor, perdoa todos os erros que o nosso povo, que nós como povo cometemos lá atrás. Senhor, neutraliza esse mal que há em mim, transforma esse luto em alegria. E às vezes a gente que se diz enxertado, fala a pessoa, acorda enxertado. A gente parece que se separa dessa vida nacional. A gente olha para isso e fala, não, isso é problema deles. Eu sou participante só da promessa, das alianças.
quando na verdade há uma mensagem ali, e a mensagem que flui nessa estrutura, eu estou com essência, que flui na árvore, gente. Essa seiva que vem e que faz parte dessa estrutura, me alcança também, e traz também para mim compreensão, também dos meus erros, também da minha rejeição à palavra. Estamos falando várias vezes isso aqui, e eu preciso também me arrepender desses erros, viver a mesma essência, viver a mesma realidade de arrependimento na minha vida, porque eles vão ser, ao viver essa realidade desse tempo, eles vão viver o que é a realidade do consolo, a realidade do mover do eterno, de transformação de tristeza em alegria. Se você se separa da realidade, você deixa de desfrutar também dessa realidade de Nahamu. Precisamos caminhar junto com essa realidade. Existe algo sobrenatural. Eles estão numa realidade física, mas nós estamos numa realidade espiritual, mas conectados. E eu sempre falo isso, precisamos entender essa filiação nossa em relação a Abraão, porque não é uma filiação numa relação física, mas é numa relação espiritual. Estamos inseridos dentro da promessa, eu sempre falo isso aqui, pensa nisso, dentro de uma promessa, daí como as estrelas do céu, enquanto eles estão numa realidade como os grãos de areia, mas é uma mesma promessa que alcança a ambos, desfrutamos dessa mesma essência. Precisamos nos conectar a tudo isso, gente. Isso não é e nem nunca foi o que chamam de judaizar, né? Isso é viver o propósito que Deus estabeleceu. O propósito que Ele estabeleceu aos Goim, que Ele estendeu aos Goim. E essa extensão, nós vivemos essa extensão graças à obra do Messias. É isso que Paulo aos Efésios vai explicar. Como que você consegue ser removido de uma estrutura brava? Como você consegue ser quebrado, arrancado de lá e enxertado aqui? Essa obra de enxerto, como que ela acontece na minha vida? Como eu consigo ser transportado daquela realidade de zambujeiro para uma oliveira? Como? Isso veio a nós através da obra de Yeshua, o Mashiach. Foi através da obra dele que passou, aí sim, passou a me alcançar de uma forma a me inserir no plano que era para um povo, que era exclusivo de Israel. Aquele plano, aí sim, não é rejeição, é extensão. Fala para mim, não é rejeição, é extensão. Você entendeu a diferença disso? Antes, o plano central de uma nação sacerdotal era para o povo de Israel. E por causa de uma falta de confiança, de uma clareza no propósito do Eterno, por um coração endurecido por vários motivos, aí é outra história, eles não alcançam o propósito. E o que o Eterno faz agora? Pega esse propósito estabelecido a um povo e traz outros e enxerta aqui. E passamos, você que não era povo, você que não tinha esse propósito, agora passa a ser povo. Passa a ser um povo sacerdotal, tem um chamado e um propósito para ir às nações e fazer com que elas consigam retornar ao Eterno, viver Techuvá, conheçam quem Ele é. Através da obra de Yeshua, esse enxerto é realizado. Por isso que em outro momento ele vai usar também o termo enxerto, nesse texto de João, capítulo 15, versículo 5. Agora ele vai falar de uma estrutura diferente. Você repara a diferença? Ele não vai falar agora de uma estrutura que representa o povo Israel, mas ele vai falar de uma estrutura que representa a obra de Mashiach. Porque ele vai se colocar como uma videira. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Através de Yeshua, se nós estamos nele, através dele,
nós produzimos os frutos. Mas o acesso a essa seiva de um propósito de povo sacerdotal é em conexão com Israel, que continua sendo o povo. Nessa árvore aqui, nessa oliveira aqui, é que estão as alianças e as promessas. Eu só acesso se eu estiver enxertado aqui, e eu só sou enxertado aqui através do Mashiach e Yeshua. O povo de Israel continua sendo o povo. Mas a teoria da substituição, aqueles ramos que têm se orgulhado acima dos ramos que permaneceram e que foram a fonte que chegou até eles, falam de uma substituição. Galhos sem estrutura de árvore. Galhos secos. Sem compreensão do propósito e do plano do Eterno. Você foi chamado para ser enxertado na oliveira, em Israel, naqueles que não foram, nem serão rejeitados, como diz o profeta Jeremias, a não ser que algum de vocês se levante e fale, eu consigo dimensionar o tamanho do céu e eu consigo sondar a profundeza da terra. Somos enxertados em Israel. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Amém, gente. Gente, Gabriel saiu daí, né? Nós vamos ter a nossa Expo dia 6 de setembro. 6 de setembro vai ser um domingo. A Expo a gente passa aqui, a ideia inicial da Expo, gente, é nós termos um momento para passar um dia inteiro aqui, que nem nós tivemos aquele café com Torá especial, né? É bom a gente ter um dia e passar um dia juntos aqui na congregação. A Expo começa às 9h30 da manhã, vai até às 17 horas, até às 5 horas da tarde. Ela vai ser dia 6 de setembro, é um domingo, um dia antes do feriado 7 de setembro, né, que vai cair numa segunda. Então, no domingo 6 de setembro, nós temos a nossa Expo Judaico Messiânica, né? Você que deseja ajudar de alguma forma, né, esse evento, você procura depois a Dani Arona, né, ela que está responsável por organizar a Expo Judaico Messiânica. Então, sexta Expo, terão barracas com artesanato, material judaico, livros, objetos, né? Então, nós temos